A espiritualidade é medida pelas obras? Pessoas que se afastam de sua religião, agindo como desigrejados e passando a criticar a instituição, de forma direta ou indireta, através das redes sociais, frequentemente usam essa desculpa para justificar sua falta de atividades espirituais dentro da congregação. Ao mesmo tempo, esses apóstatas que fingem ter boas intenções, utilizam sofismas para confundir a mente dos irmãos, alegando que a espiritualidade não é medida por obras, para justificar sua própria inatividade e manipular outros. É necessário calar a boca deles. Tito 1, versículos 11 e 12. Não se esqueçam que a Bíblia deixa claro que pessoas com o objetivo de dividir agem como animais sem espiritualidade. Judas 19. Dito isso, a espiritualidade é medida por obras? A resposta é um sonoro sim. Vamos responder de forma breve a 2 perguntas para validarmos este contraponto. Primeiro, o que é espiritualidade de acordo com a Bíblia? Espiritualidade não é apenas fazer parte de uma religião e se declarar cristão. É a capacidade de avaliar e tomar decisões baseadas no Espírito, fixando a mente e as ações nas coisas do Espírito Santo de Deus, agindo de forma que agrada a Ele. Romanos, capítulo 8, versículo 5. Segundo, o que são as obras de acordo com a Bíblia? As obras não se limitam a cargos, atividades e privilégios congregacionais. Em Gálatas, capítulo 5, versículos 19 a 22, Paulo contrasta as obras da carne com o fruto daqueles que fixam a mente nas coisas do Espírito, evidenciando qualidades cristãs praticadas, como amor, paciência, bondade e autodomínio. Sendo assim, repetimos que as obras não se limitam a cargos congregacionais, mas às qualidades cristãs praticadas. Mas daí surge uma pergunta: é possível se afastar deliberadamente da sua religião, tornar-se inativo, e ainda assim ser espiritual? O que uma pessoa espiritual deve fazer? 1 Hebreus, capítulo 10, versículo 24. E pensemos uns nos outros para nos estimular ao amor e às boas obras. Uma pessoa espiritual pensa nos outros e os estimula a boas obras. De que forma uma pessoa espiritual estimula outros ao amor e às boas obras? Segundo Hebreus, capítulo 10, versículo 25, não deixando de nos reunir. Em outras palavras, quem deixa de se reunir não é espiritual, pois não pensa nos outros. Uma pessoa que se diz cristã e se afasta dos irmãos porque quer, por escolha, pode ter qualquer coisa, menos amor pelos irmãos. Se amasse os irmãos, não se afastaria deles. Estariam juntos, reunidos, estimulando mutuamente ao amor e às boas obras. Infelizmente, alguns preferem ir para a internet e dividir os irmãos. Observação: não incluímos aqui neste texto aqueles que se afastaram e ficaram inativos, devido a um erro ou falha pessoal, ou por enfraquecimento espiritual espontâneo e gradativo. Isso pode acontecer com qualquer cristão fiel temporariamente. Neste caso, estamos tratando exclusivamente daqueles que se afastaram por vontade própria, por se acharem melhores do que a dianteira, utilizando argumentos fracos para justificar sua inatividade e, ainda manipulando outros a fazer o mesmo. Mas o que mais a Bíblia fala sobre as obras? Será que obras medem a nossa espiritualidade? Será que Deus espera que tenhamos obras? Vamos deixar que a Bíblia fale. Mateus, capítulo 5, versículo 16. Deixem brilhar sua luz perante os homens, para que vejam suas boas. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 12. Mantenham uma boa conduta entre as pessoas das nações, para que, quando os acusarem de ser malfeitores, elas sejam testemunhas oculares das boas obras de vocês. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 18. Sejam ricos em boas obras. Tiago capítulo 2, versículo 26, a fé sem obras está morta. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 10, mas do modo próprio das mulheres que professam devoção a Deus, isto é, com boas obras. Mateus, capítulo 11, versículo 19, a sabedoria se prova justa pelas suas obras. Tiago, capítulo 3, versículo 13, quem é sábio e entendido entre vocês? Que ele mostre, pela sua boa conduta, obras realizadas com a brandura que vem da sabedoria. Tiago, capítulo 2, versículo 25. Não foi também Joabe, a prostituta, declarada justa por obras? 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 10, que seja conhecida por suas boas obras. Tito, capítulo 2, versículo 7, e seja exemplo de boas obras em tudo.
Tito, capítulo 2, versículo 27. Não foi Abraão, nosso pai, declarado justo por obras, depois de ter oferecido Isaque, seu filho, no altar? E aí, você vai continuar ouvindo apóstatas, ou vai ouvir a Jeová seu Deus? Não temos dúvidas de que as obras medem a espiritualidade. Mas, uma palavra de cautela: as obras não devem ser apenas formais. Devem ser feitas de coração, com real e sincero interesse em obedecer a Deus. Sabemos que não são as obras em si que nos salvarão. Na realidade, como Tito, capítulo 3, versículo 5 deixa claro, só podemos ser salvos pela misericórdia de Deus para conosco. Portanto, as obras são uma forma de mostrarmos gratidão por esse ato de amor. Por outro lado, precisamos estar atentos, pois nem todos que fizerem obras em nome de Cristo serão lembrados por Ele. Assim, as obras são prova de espiritualidade, porém devem ser feitas sem hipocrisia, e não para serem vistas pelos homens, a fim de chamar atenção para nós mesmos. As obras servem para edificar nossa própria fé, e estimular e edificar também outros, especialmente à medida que nos aproximamos do grande dia de Jeová. Por favor, não se afaste da congregação. Não dê ouvidos a estes animais sem espiritualidade. Esses são os que causam divisões, homens que agem como animais, sem espiritualidade. Judas 19. Se eles geraram dúvidas e minaram sua fé, ore a Jeová, peça orientação perita. Os seus verdadeiros amigos na fé terão misericórdia e amor por você, e poderão te ajudar a se livrar desses animais sem espiritualidade. Judas 22 a 25. E os apóstatas, e os críticos, e os zombadores, e os invejosos vão à loucura com o nosso canal Acorda e Desperta.